Alcina Navarro, advogado sistêmico, graduado em psicologia, pós-graduando, já te formei, em psicologia, pós-graduado pela FGV em administração de empresas, pós-graduando em direito de família e das sucessões e constelador familiar sistêmico. Para mim é um orgulho muito grande ter o Julian aqui falando para a gente nessa noite. A gente acompanha aqui, acho que há uns 3, 4 anos, as batalhas que o Julian trava na defesa dos interesses da advocacia, né? E o quanto ele tem se dedicado à constelação e ao direito sistêmico. E a nossa casa e a Comissão Cultural, a qual eu coordeno, tenho o maior orgulho de trazer aqui nessa casa sempre as pratas de Jundiaí, né? Pessoas dispostas, a gente tem muita gente boa aqui, então obrigada por ter vindo. Preciso aqui falar em nome do nosso presidente, Dr. Ayrton Sebastião Bressan, que há 6 anos tem acompanhado aqui as atividades da Cultural sem falha. Mas hoje não é nada pessoal, mas ele está representando pelo contrário, ele gostaria muito de estar aqui. Ele representa hoje a 33ª subseção na abertura da Semana Jurídica da Unip. Então, ele pede desculpas, mas acho que se lá acabar antes, daqui a pouco ele aparece por aqui. Julia, vamos lá? Então, tá bom. Boa noite, obrigada por todos. Boa noite a todos e todas presentes. É uma alegria muito grande ver a casa aqui cheia, com tantas pessoas interessadas no direito sistêmico e nas constelações familiares de Bert Hellinger. Eu vou delongar bastante sobre o tema, mas é muito encantador porque a gente vê a quantidade de pessoas que estão na mesma sinergia que a gente. Então é fantástico ver tantos rostos conhecidos que eu vejo que eu estou cercado sempre de boas pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha atuação, o meu transcorrer e como eu fui picado pelo mosquitinho da constelação familiar. Eu fiz faculdade de Direito aqui em Jundiaí e meu trabalho de conclusão de curso foi relacionado à questão do direito dos idosos. Sempre tive um olhar mais humanitário das causas e como ser útil e devolver à sociedade tudo aquilo que eu tive de privilégios e oportunidades. E dentro dessa atuação, depois que eu concluí a faculdade, passei a trabalhar no sistema financeiro e vi o oposto do que eu queria para mim. Então, aprendi muita coisa, mas optei em seguir só com a advocacia e com esse olhar mais humano. E dentro da atuação da advocacia, com foco no direito de família e das sucessões, eu comecei a me deparar e comecei a ver que as famílias, existe um certo padrão de repetição, de uma problemática e que demanda uma carga energética nossa como advogado para lidar com as famílias. Tanto que tem muito advogado que foge de direito de família e das sucessões justamente por causa disso. Então eu pensei em como me qualificar melhor assim, para estar apto e mais bem estruturado. Então eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, que agora eu estou na metade do curso. Alguém já me formou, mas ainda não me formei. E nesse tempo eu conheci a constelação familiar. Fui participar com um amigo, fui como representante, que eu vou explicar para vocês, para quem não conhece o que é, e saí de lá falando assim, não sei o que é, mas eu quero para mim. E saí encantador, assim, foi um cenário fantástico. E daí na sequência fui me capacitar, fazer curso de gestão positiva de conflito, para lidar com os clientes, lidar com as pessoas, nessas relações humanitárias e me aprofundar na constelação. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, quem de fato conhece a sua própria ancestralidade? A ancestralidade a gente tem olhando pelo lado esquerdo para nossa mãe, pelo lado direito nosso pai. Tenho a honra de tê-los aqui. Então é muito bom poder estudar constelação familiar e ter os pais aqui ainda presentes, que eu posso resgatar muita coisa, trabalhar muita coisa, saber muito da minha família. Então obrigado a vocês pela vida. Então, um exercício que eu faço para vocês, para que a gente canalize a respeito da nossa ancestralidade.
No próximo slide eu vou passar a respeito da família em si, da quantidade de pessoas. Mas se vocês quiserem fazer mentalmente ou verbalizar, o que eu sugiro? Do lado esquerdo eu tenho a minha mãe Isolda, ela é filha de Elvira e Alberto. Do meu lado direito eu tenho Martin, é filho de Rita e Esteban. Se vocês quiserem fazer esse exercício, é muito importante porque vocês têm um sentimento de pertencimento da sua ancestralidade para vocês. Alguém quer fazer? Já fez, está ótimo. Então, quando a gente se depara com a nossa árvore genealógica, a gente tem os nossos pais, pai e mãe. Os casos de adoção também ingressam no sistema. Todas as pessoas que são importantes no nosso sistema, elas entram, mas aqui a gente está olhando para uma questão biológica. Então, dos pais a gente tem 2, dos avós a gente tem 4. Então, numa sequência aí de 300 anos, a gente tem 4.094 pessoas que englobam o nosso sistema, sem contar irmãos, tios, primos e por aí vai. Então, a gente tem muita força, muito ensinamento, uma carga que traz dessa ancestralidade para a gente, que a gente vai falar um pouco mais para frente relacionado à questão de genética e o que é passado. Então, às vezes a gente para, a gente está desmotivado, está entristecido por algum motivo. É muito interessante que a gente olha para trás e a gente vê toda essa família, todo esse apoio que a gente tem. Quantas pessoas nasceram, quantas pessoas tiveram um relacionamento, independente se aquele relacionamento vingou por anos ou não, mas aquele momento onde você foi elaborado, foi um ato, então você teve aquela troca, foi um momento de amor. Então tudo isso importa, tudo isso pertence a você. Então é poder olhar para a sua ancestralidade com esse carinho, com esse empoderamento e puxar para si essa raiz. Vou contar para vocês um pouco da história de Bert Hellinger, que é a mente brilhante que canalizou esse conhecimento da constelação familiar. O Bert ele nasceu em 18 de dezembro de 25, na Alemanha. Ele é psicoterapeuta. Aos 10 anos de idade, ele virou um seminarista. Aos 17, ele se alistou no exército e combateu o nazismo de fronte. Ele ficou preso na Bélgica por um período. E ele se tornou padre aos 20 anos. Aos 26 anos, ele se formou em teologia e filosofia. Pode ver que ele estuda bastante, continua estudando. Na sequência, ele foi para a África do Sul como missionário. E ele começou a trabalhar como diretor nas escolas. E ele teve a oportunidade de conhecer o povo Zulu. E através do povo Zulu, ele começou a analisar a respeito de comportamento, da cultura, e fez um estudo em cima. 3 anos após, ele adquire o título de bacharel em artes. E no ano seguinte, ele graduou-se em educação universitária. Na década de 60, ele abandonou o clero e ele retornou para a Alemanha. E ele passou a estudar a Gestalt. Em Viena, o foco dele foi estudar sobre a psicanálise. A gente tem algumas ferramentas aí, inclusive no escritório, tem um professor na pós, tem um professor que ele é presidente do IBDFAM, que ele brinca falando que ele não tem um escritório, ele tem uma clínica jurídica. Hoje eu tenho a oportunidade de ter aqui uma psicóloga que trabalha lá no escritório, junto com 2 terapeutas fantásticas, e a gente brinca falando que o cliente que adentra o nosso espaço, ele tem a oportunidade de trabalhar tanto a questão do litígio, da questão jurídica, da formalização, como ele tem todo um respaldo, todo um amparo que ele consegue de fato mudar de forma substancial a sua questão conflitiva, todo o seu iceberg, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Na sequência, o Bert ele conheceu a Herta, que tornou-se a sua esposa, e ela é psicoterapeuta. Em 73, ele mudou para a Califórnia e ele passou a estudar a terapia primal e a análise transacional, que eu também vou explicar um pouquinho mais para frente. Na sequência, ele se divorciou, então hoje ele tem uma união com a Sophie Hellinger. A Sophie, ela trouxe todo esse poder feminino para a relação e para essa questão do Bert. Ela empreendeu a constelação do Bert, ela difundiu para todo mundo, e ela foi a principal responsável pela criação da Hellinger Schule, que é a escola Hellinger. E eles estão na Hellinger Science, batalhando para que seja registrado em si como uma ciência. Uma das frases da Sophie que eu gosto muito é: nós somos tudo, nosso presente, nosso passado e já o futuro.
Nossa memória corporal vai muito além do nosso corpo. Eu também vou explicar esse conceito um pouquinho mais para frente relacionado à questão de psicogenética. Ficou um pouco pequeno, se alguém quiser tirar foto das obras do Bert, é uma lista de obras bem essenciais para a gente compreender melhor esse universo. As 3 principais que eu destaco é A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho. Quem tiver interesse, tem uma leitura guiada no YouTube pelo Renato, que ele é um dos representantes aí da Heidegger Science aqui no Brasil. E eles fizeram, não lembro se 8 ou 12 leituras no YouTube. E eles vão lendo a obra, se você quiser ter em PDF, ou é importante ter o impresso pela questão da troca, né? Você comprar a obra. E eles vão explicando capítulo por capítulo. Então é muito interessante porque eles dão um conceito, eles fazem a leitura e dentro das perguntas eles já explicam. A outra obra, Ordens da Ajuda, e o Arroz com Feijão, Ordens do Amor. A terapia primal, que o Bert estudou. A terapia primal, criada na década de 60, ela é uma terapia em si muito evasiva, porque ela é muito ríspida no seu tratamento. Então, o paciente, o cliente, ele fica cerca de semanas disponível pro terapeuta, às vezes tem que tirar férias do emprego, enfim, e são feitos trabalhos relacionados principalmente à questão da infância, que é onde o Arthur, que mentalizou essa terapia primal, diz que na infância são formadas principalmente aí a questão da neurose. Com a questão da psicologia, né, da psicanálise, a gente tem toda uma questão edípica a respeito de castração, enfim, que reflete no conceito em si de neurose. Então é muito interessante por causa disso. Mas ela é um pouco tanto quanto violenta no jeito de se tratar. Então muitas pessoas não continuaram o uso. Ela revive a cena mais significativa para o sujeito e a pessoa é encorajada a dar um grito, que é o grito primal. É como se fosse um grito de libertação da sua infância, daquela dor que te gerou uma neurose. E o que o Arthur fala, ele fala que quem sente a dor consegue retirar. Então, no nosso trabalho da constelação, quando a gente se depara com essa dor que o Bert traz, os trabalhos também trazem, e a gente consegue encarar, a gente tem recurso para conseguir fazer um movimento para que a gente mitigue e afaste essa dor e faça um movimento nem que seja pequeno, mas que seja essencial para o paciente, para o cliente que usa. A análise transacional que o Bert estudou, ele fala, foi na década de 50, diz a respeito muito do relacionamento humano, das coisas que estão interligadas, de como esse estímulo causa uma resposta e o que vem advém disso. Né? O resultado que se tem desse contato humano entre os sujeitos. O Bert também ele teve contato, estudou com a Virginia Satir nos anos 70, e ela é uma psicoterapeuta americana e ela trabalhava com os métodos relacionados à questão de esculturas familiares. Dentro do trabalho que ela fez, foi o que mais se compara e mais se aplica hoje com a questão da constelação. Quando a gente pega a constelação, a Virginia ela fazia as terapias assim, bem similares. Né? Então o Bert ele foi encaixando todas essas peças, juntamente com a questão da psicodrama. E é muito interessante, o Rupert ele traz a teoria dos campos morfogenéticos mórficos. Isso tem a ver com a questão da energia que a gente emite, tem um pé na física quântica. Então, eu vou explicar um pouquinho mais para frente desse cientista para vocês, e a respeito de uma teoria que ele trouxe, tem um vídeo muito interessante no YouTube, que eu disponibilizei o link também. E a constelação, ela traz ferramentas da psicanálise, das dinâmicas em grupo, dessa terapia primal que eu expliquei, do análise de script e da hipnoterapia. Ela tem algumas falas, que são as falas sistêmicas, que elas podem ser abraçadas com o olhar da hipnose. A gente tem um mito que a gente fala que a hipnose é igual que o comercial do batom, né? De colocar e ficar com o batom. Mas não é. A gente tem dentro da programação neurolinguística, da PNL, jeitos através do rapport, e de se cumprimentar uma pessoa, de envolver, de negociações. Os bons vendedores, eles usam técnicas de hipnose e de PNL, a gente não sente, compra, chega em casa e fala, nossa, o que aconteceu? Então, é basicamente isso. E a gente consegue tocar o sujeito, trazer este benefício para ele através dessas ferramentas. A New Science of Life.
Essa obra do Sheldrake, ele traz justamente essas imagens e fala exatamente o que? A gente tem um campo vibracional que a gente emana e que a gente atrai aquilo que a gente vibra e a gente consegue fazer essa troca com os outros sujeitos. Nesse mesmo sentido, ele traz essa imagem dos pássaros que conseguem formar figuras através de uma sincronicidade, de uma questão de comportamento, por essa vibração dessa energia. E isso é física quântica, não é misticismo, não é religião, não é nada. É física. Esse vídeo que tem aqui embaixo, se você jogar em campos mórficos, já vai aparecer. E ele tem 3 minutinhos e é super interessante. Esse experimento que o Sheldrake fez, ele fez o looking or not looking, olhando ou não olhando. Ele colocou esta senhora na parte de fora de casa, no quintal, fechou essa porta de vidro, ele ficou do lado direito com um walkie-talkie, com um radinho, e toda vez que ele tocava a campainha, ela tinha que falar se ele estava looking or not looking, olhando ou não olhando. Antes dele soar a campainha, ele assumia uma conduta e então ele tocava a campainha. Ele olhava para ela e tocava a campainha. Ou ele olhava para baixo, não tinha esse contato, fechava o olho ou virava-se de costas. Ele fez 20 tentativas. Das 20, 14 analisadas acertou, 6 não. Então a gente está falando de 3/4. Enfim. Então é aquela sensação de quando a gente está em algum local, possivelmente muitos de vocês já perceberam, a gente está aqui, não tem ninguém no meu campo visual, e eu sinto que tem alguém me olhando, eu olho, a pessoa está. Então é isso que ele chama do 6º e 7º sentido que a gente teria para a nossa existência. Agora tem uma dúvida, tem gente aqui que eu não conheço. Eu gostaria de saber de vocês, quem de vocês conhece o que é constelação familiar, já participou? Ah, fantástico. Legal. Se eu falar alguma coisa que vocês não concordem, a gente tem aqui uma certeza, uma abertura total para complementar. É uma coisa que vem se desenvolvendo muito e eu acredito que essa troca é essencial. Então, quem quiser complementar, falar, falar que estou errado, sinta-se à vontade. A gente está aqui para aprender todo mundo. O conceito de constelação familiar vem de Family Stellar. Family Stellar, para o alemão, significa um posicionamento, uma colocação familiar. Então é a colocação do sujeito dentro do seu sistema, basicamente essa imagem. Onde cada pessoa está inserida, qual é o contexto, e dentro disso a gente vai analisar mais para frente as 3 leis de Bert Hellinger, que uma delas fala do pertencimento. Onde você se posiciona da sua família? Você carrega todo mundo consigo? Você dá local para todo mundo? Todos os filhos estão reconhecidos, estão ali, você tem esse olhar para ele? Os familiares, mesmo que você não conheça, você sabe da história, sabe se veio da guerra, passou fome, tudo isso é extremamente importante para a constelação familiar. Então, o que é a constelação? Ela é uma abordagem terapêutica, onde o cliente ele apresenta uma questão, e dentro dessa questão, desse tema a ser trabalhado, nós como consteladores, como facilitadores e terapeutas, a gente puxa dentro dessa questão um cenário, e dentro desse cenário uma verdade se aparece. E o que é essa verdade sistêmica? O Bert ele fala que a verdade sistêmica é o seguinte cenário. Imaginemos que todos nós aqui estivéssemos em um barco, aqui fosse um barco, estivéssemos todos olhando para algum ponto. Estamos à deriva no mar. E do nada emerge um golfinho, o golfinho se mostra e o golfinho cai de volta na água. A verdade sistêmica é esse golfinho que se mostra. Então, nesse momento que se mostra, a gente se depara com a verdade, a gente se encanta com ela, a gente se depara com essa essencialidade, puxa o que ela tem de ensinamento e o golfinho vai. Quando a gente constela de novo, em seguida, com outro constelador, facilitador, ou no dia seguinte, enfim, a mesma questão, não vão aparecer os mesmos pontos, porque é impossível que todos nós aqui tenhamos a mesma percepção, a mesma sensação e o mesmo olhar para o golfinho, e que o golfinho seja o mesmo, e que todo aquele universo embaixo do mar esteja na mesma posição. Então nunca uma constelação vai ser igual a outra. Uma frase do Osho que eu gosto muito, que eu carrego para mim, é que um homem quando entra num rio, pela segunda vez não é o mesmo homem, não é o mesmo rio. O homem foi transformado pelo meio e o meio foi transformado pelo homem. A constelação familiar tem esse olhar. Então traz a verdade sistêmica dentro do essencial
a gente aprende, a gente olha, a gente se depara e ela afunda. Essa manifestação, na verdade, sistêmica, ela se dá através de sensações, de movimentos, de percepções, de falas e comportamentos. Quando a gente faz uma constelação em grupo, isso é muito mais perceptível do que a constelação individual. Eu vou explicar para vocês também mais para frente quais são os tipos que a gente consegue fazer e qual é a principal diferença aí entre elas. A atuação do constelador e do facilitador, do processo em si, é sempre buscar um equilíbrio conforme as leis sistêmicas. Então a gente tem o nosso ordenamento jurídico, a gente tem o nosso vademecum aí com milhares de páginas, a gente tem as leis que regem a nossa sociedade. E para a constelação familiar de Bert Hellinger, para toda a teoria que ele embasa, a gente tem essas 3 leis que eu vou passar na sequência para vocês. E o trabalho da constelação é a gente identificar qual é essa lei que foi menosprezada ou diminuída ou teve uma infração e fazer um trabalho sistêmico ali na hora de resgate para voltar a ter um equilíbrio no sistema da pessoa. O facilitador ele faz uma leitura dos movimentos. Então, dentro de um trabalho grupal que a gente faz no grupo, a gente faz uma leitura através desse conhecimento que o Bert traz e a gente identifica quais são esses posicionamentos. Dentro desses posicionamentos, a gente consegue compreender essa essencialidade. Então, através das falas sistêmicas e através que a gente abraça o sistema em si, a gente consegue se doar para fazer esse equilíbrio. O grande segredo da constelação, quando a gente está em campo, ou fazendo um individual que também está em campo, é a gente zerar o mental, tira o mental, a gente trabalha com o essencial, com o coração, com o seu ser. E dentro desse trabalho, a gente melhora a nossa percepção e a gente tira tudo quanto é questão de julgamento. Tem gente que fala, teve um aborto, não sei, teve uma adoção, abandonou, traição, esquece, não é problema, não importa. O que teve é o que é. Dentro do que é, a gente olha, a gente sequencia, a gente faz esse trabalho sistêmico e através disso a gente consegue livrar os seus próximos desse emaranhado sistêmico que sua família veio carregando. Até o momento que você teve a consciência de então falar, vou à constelação familiar para ver uma situação. Dentro dessa situação, você se liberta, tira esse fardo, segue. Se você tiver filhos, você libera os seus filhos desse peso. Dentro do trabalho em si, o que a gente se depara, isso inclusive para quem advoga, para quem é terapeuta, para psicólogos, é sempre a questão de culpar uma vítima. E a vítima não sou eu, a vítima é o outro. Eu tenho um relacionamento com ela, a gente tem um problema, mas o problema, a culpa é dela, não é minha. Então, dentro da constelação, a gente tem essa possibilidade de olhar para ver a sua responsabilidade dentro daquele cenário em si. E dentro disso você percebe o relacionamento e o dinamismo que há. Então isso seria o complemento do iceberg em si. A gente tem um conflito e a gente conseguir entender tudo aquilo que abarca todo aquele cenário. E então dentro disso a gente começa a sentir, perceber e tomar nota de qual é o comportamento, de qual é o posicionamento que aquilo desencadeia. Para a gente que lida com pessoas, mesmo que não seja com um olhar sistêmico, que não seja na constelação, quando chega alguém e fala, por exemplo, não suporto mais meu marido, ele deixa o toalha em cima da mesa, deixa a pia suja, não sei o quê. O problema não é esse. A pia pode ser um probleminha, mas o problema ele vem de outras esferas. Então é conseguir enxergar o que aquilo representa para o paciente, para o cliente. Dentro da PNL, isso fazendo um paralelo, a gente tem a questão da realidade interna, que é a minha realidade externa. A realidade externa, a gente vai absorver a realidade externa através de audição, visual e sinestésico. Todo mundo é um pouquinho de cada coisa. Raros aí vão ser 33% de cada. Então, identificando como a pessoa fica muito mais fácil a comunicação. E através dessa percepção que a gente tem do mundo. Então, aqui eu observo vocês através do visual, vamos supor que fosse mais visual. Eu puxo vocês para a minha realidade interna, através de valores, crenças, culturas, tudo que foi me passado de interação social. Eu faço uma assimilação disso, transformo numa realidade interna. Dentro dessa realidade interna, vou refletir isso num comportamento, numa doença, que são os casos das doenças psicossomáticas, e isso vai gerar um desencadeamento de coisas. Quando a gente lida com uma pessoa e a gente cuida só dessa questão, do jeito que ela está no corpo,
como ela reagiu, como refletiu para ela, a gente não está mudando a percepção dela de como ela faz a realidade externa. E o que a realidade externa merece da gente, salvo essas ocasiões, é zero. Por exemplo, o Brasil perdeu a Copa. Do que adianta eu falar, perdi minha vida porque o Brasil, minha vida acabou? Tá lá, eu estava vendendo camiseta do time, investi dinheiro, fiz a foto? Não. Então sua vida continua, é a sua percepção da realidade externa. Então quando a gente chega nesse momento, que a realidade externa tem o momento dela e o valor dela, a gente consegue se controlar em questão de emoções. E daí isso é o que é trazido também como inteligência emocional. O jeito que a gente lida, qual é a diferença nossa de uma criança que faz uma birra no supermercado querendo um chocolate? A gente tem um discernimento que se eu jogar aqui no chão falando, eu queria começar essa sete, não começou, o que vai acontecer? Eu vou falar, que criança, por quê? Porque é um comportamento infantil. Quando a gente lida com isso, fica muito mais fácil a percepção. E a gente pode levar isso para os nossos clientes e para as pessoas que procuram a gente. Porque dentro da constelação familiar, a gente vai olhar o emaranhado e a gente muda, e a gente transforma, pode transformar, depende da pessoa que nos procure, a percepção que ela tem da realidade e do quanto aquilo impacta na vida dela. Então a gente consegue transformar em questão de uma atmosfera existencial de como ela pode lidar com os quesitos da vida dela. E todos os membros da família, eles interferem no nosso sistema. Você o conheça, você não conheça, você gosta dele ou não. Ele está ali, ele faz parte. Você pode ter tido uma tataravó que foi muito brava, que foi amável, não importa. Faz parte, através dela, teve um desencadeamento de família e você está aqui. Então você carrega um pouco dela, você queira ou não. Entramos aqui na características genéticas, um olhar sobre isso. Pra gente, é muito comum a gente falar assim, nossa, você tem os olhos da sua avó, você lembra o jeito do seu avô, ou o índice da nossa família em câncer é muito alto, ou de diabetes, ou de qual for a condição e a doença. E por que a gente não olha também para um outro lado quanto à questão de outras manifestações, quanto a outras particularidades emocionais, que refletem também no comportamento? Dentro disso, o Bert Hellinger ele traz a respeito dessa repetição de padrão que na psicanálise também fala, essa repetição de padrão de comportamento que as famílias vão passando, não sabem porquê, a gente vai se adequando, vai entrando no sistema, na hora que a gente vê, tá igual o pai, tá igual o avô, honra o sistema do jeito que é. E quando a gente não cria uma consciência, não pode mudar ou não enxerga de uma outra forma, a gente vai repetindo. E a constelação propicia esse olhar, propicia com que a gente transforme algo que nos incomoda. Porque eu jamais vou constelar, se chegar a Dani para mim e falar assim, ai, preciso constelar, o que você constelar? Ai, estou muito bem, comecei uma fase fitness, está muito bom. Tá, mas qual é o problema? Ah, não, está muito bom. Não, então não vai constelar, você tem que constelar uma coisa que te incomoda. A gente procura ajuda para aquilo que incomoda. Então, dentro daquilo que te incomoda, que te atrapalha, a gente faz esse olhar e vê o que acontece. E dentro disso, a gente tem um olhar referente à questão da herança dos dons, de famílias que sequenciam tipos de trabalho, que tem todo um desencadeamento, todo um link, em questão de talentos e características. Isso é o que a gente chama de psicogenética. A gente não foi o que criei, eu só coloquei. Aí a questão da constelação, né? Tem a dúvida, mas para que eu posso constelar? Como eu disse, para tudo que você tiver um problema. Você tem um problema de relacionamento, você tem um problema que você não para em emprego, que você não para em relacionamento, que você briga muito com a pessoa que você tem, que você tem muitos ciúmes, porque você tem um relacionamento com a mãe, com o pai, com o filho, com o vizinho, com o seu chefe, problemas de doença, N coisas. A gente pode também constelar, já fiz constelações para empresas, por exemplo, fusão, departamentos, por exemplo, a gente vai fundir um departamento, ou fazer uma promoção de um funcionário. Qual funcionário promoverá A ou B? A gente pode montar o campo sistêmico, colocar os funcionários, ver como a empresa, dentro do campo sistêmico, reage aquele funcionário ou aquele outro. E dentro da constelação, a gente pode colocar campos ocultos. Então eu posso colocar uma pessoa representando e não falar o que é, para não ter uma chance de subjetividade do sujeito, dele ser interferido por uma emoção ou por algum julgamento. Porque tem pessoas que não conseguem separar. Então a gente pode colocar elementos e também colocar de forma oculta. Então basicamente isso. A questão de doença também é muito interessante. Porque eu tenho uma professora minha que traz, que ela fala que a doença vem em favor da vida dentro da constelação familiar. Então, às vezes, a gente consegue constelar um quadro de uma doença para verificar onde foi a causa que se originou aquilo ali.
E quando a gente tem essa realidade do meio externo para o meio interno, que isso gera em questão de psicossomática, isso pode refletir em questão de doença. Então a gente consegue ter um olhar sistêmico quanto à questão da doença. Agora eu vou explicar um pouquinho referente à questão das diferenças. Primeiro, a constelação em grupo. Essas imagens são de uma colega minha, que tem um instituto em Salto de Pirapora. E ela faz o trabalho semanalmente. Eu coloquei porque eu não sei se tem gente que não é de Jundiaí, também sou muito fã dela. Ela é fantástica, aprendo muito com ela, então tem que enaltecer. E como é a constelação em grupo? Normalmente a gente faz uma roda, ou no Poder Judiciário, o que normalmente acontece, as pessoas ficam exatamente como vocês, e a gente tem um palco. Então é feita, por exemplo, uma roda, a gente traz uma questão, por exemplo, o cliente, o paciente ou a pessoa indicada para fazer a constelação, ele fala, tem um problema de relacionamento X ou um problema tal. Isso basta, a gente não tem que saber mais nada, não tem que saber quando casou, quando separou, se teve traição, se não teve, o essencial basta. É uma das frases que eu considero do Bert Hellinger, ela é pequenininha porque ela é essencial, isso é fantástico, o essencial basta, leva isso para tudo na vida. E daí a gente começa a coloca o sujeito, coloca algumas vezes a simbologia por uma representação do problema em si, se isso for possível, e a gente vai colocando dentro da necessidade, por exemplo, os pais, para fazer uma coragem de empoderamento daquela pessoa, e dentro daquela questão que ele traz, que o cliente traz, a gente vai colocando os elementos e as pessoas envolvidas. E o campo, as pessoas, elas se movimentam. Então, às vezes, elas se abraçam, elas se distanciam, elas olham para fora, elas deitam, elas choram. Quem não conhece olha de fora parece um teatro, mas não é nada encenado. E as pessoas que estão ali, para ter uma imparcialidade, quando a gente seleciona os representantes que entrarão naquele papel, a gente seleciona pessoas que não conhecem a pessoa que está constelando a questão, para não ter uma chance de subjetividade, de transferência, de projeção. E daí, nesse momento, as pessoas elas começam a se manifestar e às vezes elas falam, e o terapeuta em si, o constelador, o facilitador, a gente olha de fora com a pessoa para entender a situação, para entender o cenário. Em um determinado momento a gente começa a segurar, a puxar através de falas, através de movimentos, para exercitar as 3 leis do Bert Hellinger, que está um pouquinho mais para frente. A sessão em si ela demora em média de 30 minutos a 1h30. Eu não prolongo muito mais do que 1h30, porque em 1 hora normalmente a gente já consegue ver o essencial, já consegue levar um pouquinho de uma transformação para a pessoa, que isso já é a parte mais gratificante. O pouco que ela consiga se transformar, tomar consciência desse sistema, já há uma transformação. E 1h30, tanto a pessoa quanto o terapeuta começa a ficar muito exaustivo. Para vocês que já participaram, vocês provavelmente devem ter sentido isso. Começa a ficar muito cansado. Uma pessoa que eu gosto muito também é essa consteladora Silvia Rossi. Ela faz as constelações em grupo com os cavalos. Eu mandei. A Silvia Rossi ela faz atendimento no Aras aqui em Jundiaí também. Ela faz em Santos e em outras cidades. O trabalho dela é fantástico, para quem gosta de animal, não tem medo de cavalo, mesmo que tenha, pode ir. Ela faz o campo, ela monta no Aras igualzinho a constelação em grupo, e normalmente ela trabalha com 3 cavalos. Ela coloca os 3 cavalos e os 3 cavalos interagem. Eles fazem limpeza, eles comem, eles deitam, eles rolam, eles chegam em você. E às vezes no trabalho sistêmico a gente tem aquelas pessoas bem resistentes, mesmo que elas estejam representando. E ela fica naquele sentimento de não querer andar, de não querer andar. E eu já presenciei isso no trabalho da Silvia Rossi. O cavalo sai lá da outra ponta, vem dar uma esbarrada na pessoa assim, faz ela se aproximar do representante ali, que ela deveria pedir perdão e tomar para si no coração. É um trabalho assim fantástico. Tem o telefone dela, se vocês jogarem o nome dela no Face, vai aparecer a página dela, está sempre em Jundiaí, recomendo o trabalho dela, é fantástico. E a gente tem a constelação individual. A constelação individual, eu trouxe aqui uns bonequinhos, são bonecos alemães, mas eles não falam alemão.
E eles são os mais tradicionais para fazer esse tipo de trabalho, porque eles não possuem expressão, eles possuem um olhar. E dentro dessa esfera que a gente demarca o espaço para fazer como se fosse um campo, a gente analisa tudo o que o paciente ele faz com o boneco. A gente analisa se ele mexe as mãos, se ele coloca sentado, se ele vira, se ele fica bravo, joga fora. Daí a gente tem um outro tipo de abordagem, remarca constelação, enfim. E dentro da constelação individual, a gente pode fazer com os bonecos, ou a gente também pode fazer através de umas âncoras no chão, que a gente faz com papéis ou EVA. E a gente pode também fazer, inclusive, até por Skype. Eu seleciono quais são os materiais que a pessoa precisa ter, e a gente faz por Skype, ou por WhatsApp, FaceTime, e a gente consegue desenrolar. No trabalho da constelação individual, tem muita gente que prefere, às vezes, quando você teve um caso de abuso, quando você era criança, ou alguma questão muito traumática que você não quer expor isso aos demais. Então você faz com o terapeuta, com o facilitador, com o constelador, e você vivencia todos os bonecos dentro desse desafio que é apresentado para você, e essas sensações vêm no seu corpo e você se manifesta como você se sente. A constelação individual, para mim, ela é a mais intensa, porque você não está de fora olhando os representantes, você está em cada papel sentindo cada sensação. Então eu nunca prolongo ela também mais do que 1 hora, 1h30, porque é uma coisa que esgota. Quando as pessoas me procuram para agendar o horário, eu não marco mais do que 3 durante o dia, porque é uma coisa que esgota muito. E eu sempre falo para a pessoa, olha, não saia e vai direto para o trabalho, vai direto para casa. Tire pelo menos 1 hora seguinte para você se descansar, se alimentar, tomar um suco, ficar em algum lugar, em um parque. Porque você precisa ter essa coragem e assimilar tudo aquilo que o sistema te traz. E uma coisa que a gente fala é quando a gente faz a constelação, quando vocês participarem de uma constelação, peço uma gentileza, nunca saiam, ou durante o momento que terminar, que a gente sempre faz um café entre uma constelação e a outra, e começa a falar, nossa, você viu o que aconteceu, por que aconteceu aquilo e tal. Além de ter um problema ético com aquela pessoa e uma falta de respeito com o que ela trouxe para expor a vocês, a constelação, por ser uma questão fenomenológica, ela continua o seu movimento de acordo com o que a gente faz. Então é aquela sensação de quando a gente joga uma pedra no rio e reverbera aquela onda. Por mais que você não esteja mais vendo, o impacto continua. Então sempre que termina uma constelação, uma sessão, não comente, não fale, não poste, não chegue para ninguém, porque aquilo ali, além de ter um respeito com a pessoa, interfere no desencadeamento do sistema em si. Então, dentro desse complexo de matéria do Bert, ele trouxe referente também a vários insights relacionados à questão sobre a família, os seus relacionamentos, desse trato interpessoal. Vocês já devem ter ouvido a seguinte frase, não foi minha nem do Bert. Todas as famílias são iguais, só mudam de endereço. Então, eu acredito que ninguém aqui deve ter visto um problema, se deparado de uma situação, seja no caso jurídico, na clínica ou na nossa vida normal, social, e ter falado assim, nossa, aquilo ali eu só vi na família de tal pessoa. São padrões, são questões, são comportamentos que se repetem. Então, dentro dessa sistemática, dentro desse trabalho do Bert Hellinger, através de décadas trabalhando com pessoas, ele trouxe assim, várias linhas relacionadas à questão de pensamentos psicológicos. E dentro disso ele elaborou as 3 leis sistêmicas para equilibrar em questão de relacionamento humano. Essas 3 leis são pertencimento, ordem e equilíbrio. O pertencimento, ele diz exatamente sobre pertencer ao sistema. É aquilo que eu disse, você gostando do seu parente, do seu ancestral ou não, ele pertence a você, você pertence a ele, está na sua história, você não vai conseguir apagar. Então, o pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Este vínculo é um desejo mais profundo. A necessidade de pertencer, ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Todos fazem parte do nosso sistema e
todos têm o direito a pertencer, mesmo que você não concorde. Aceitar o outro como é. Isso alivia o nosso sistema. Isso a gente leva também para a nossa vida. Você tem as pessoas, você gosta dela ou não, ela vai continuar existindo. Você também, você trabalha com alguém que você não suporta. Adianta não suportar? Não adianta. Então você aceita e leva. Uma vez uma pessoa me disse uma coisa muito interessante, relacionada à questão de ódio. Às vezes a gente tem aquele sentimento que eu odeio tal pessoa. E esse homem, considero muito sábio, ele disse assim: odiar o outro é a mesma coisa que a gente segurar uma brasa muito quente e a gente arremessa na pessoa. A gente pode até aceitar a pessoa, mas o primeiro a ser queimado foi você mesmo, porque você segurou. Então o seu ódio para aquela pessoa vai mudar o que na vida da pessoa? Então aceita o outro como ele é. E isso alivia o seu sistema de uma forma tremenda. A lei de ordem. A lei de ordem, ela traz a respeito da precedência. Quem veio primeiro? O irmão mais velho está ali, no meu caso, ou o irmão mais novo que fui eu? Isso inclui o quê? Por exemplo, uma mulher que teve um aborto e hoje ela tem um filho vivo. E quantos filhos você tem? Um. Não, você tem dois. Um teve o aborto e você teve o segundo. E isso interfere numa questão de todo o sistema, que a gente faz esse olhar, para que a gente inclua aquela pessoa dentro do pertencimento, dentro dessa ordem onde se há. Então o ser é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e através dele. Recebe seu posicionamento. Quem entrou antes em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. A ordem de nascimento, quem veio primeiro e quem veio depois. Restaurar a ordem do sistema, de cada um colocando cada qual no seu local, do grupo. Filho no lugar de filho, hierarquia. Isso a gente encontra muitas vezes quando o filho se depara numa situação de superioridade do pai ou da mãe. Às vezes o pai é humilde, veio numa situação bem simples, não teve as mesmas oportunidades, e o filho se destaca, cresce, vira aí diretor de uma empresa. E ele olha para o pai assim. E na verdade, chega um momento na vida que a gente está tomando dos pais. E chega um momento da vida que o Bert fala na constelação, que a gente vira, a gente reverencia, a gente agradece, a gente vira de costas, e a gente sequencia a vida. Para mim é muito bonito. E a gente pode doar aos outros aquilo que a gente recebeu. Não exatamente aquilo que a gente recebeu, mas aquilo que a gente tem para si. Então, dentro dessa hierarquia, cada um no seu local, a gente tem a respeito dessa lei da ordem. E a lei do equilíbrio. O Bert traz a respeito da lei de equilíbrio que o que dá e o que recebe, eles conhecem a paz se o dar e o receber forem equivalentes. Então existe uma situação, por exemplo, hipoteticamente, criar um símbolo. Eu tenho 10 alguma coisa. Você precisa de 5. Eu posso te dar 10? Vai me fazer falta? Eu posso te dar os 5. Mas você está capaz, você pode receber esses 5, porque se eu suprir toda a sua necessidade, você passou por aquilo, você conseguiu tirar uma lição e tomar para si o que aquele 5 representa, porque às vezes a gente ajuda mais do que a pessoa precisa. E daí existe aquele sentimento que a gente vê muito em Facebook de: nossa, que pessoa ingrata, ajudei tanto que hoje virou as costas. É porque ela não consegue te olhar no olho, porque tem um desequilíbrio. Porque ela não consegue olhar para você porque ela tem um sentimento de dívida. Então isso causa um desequilíbrio referente a essa lei. E uma outra questão: você tem 10, eu preciso de 12. Você pode me dar os seus 10, mas você deve, você vai ficar com 0, eu fico com 10. Me faltam 2, mas e você? Então a gente faz, eu trago para os clientes também, às vezes algumas vivências relacionadas à questão das moedas, por uma questão de troca. Eu peço para o pessoal levar umas moedas e a gente faz uma dinâmica justamente para que vocês vivenciem exatamente o que é isso: dar demais, receber demais, dar de menos e não ter. Então você cria um sentimento e você pode analisar a respeito dessa lei do equilíbrio. E nós sentimos credores quando damos algo a alguém, e alguém devedores quando recebemos. Então a gente sempre olha para a pessoa, na maioria das vezes, não sempre, e a gente sabe o que a gente fez. Mesmo que a gente fale: estou fazendo, doando uma mão sem a outra ver. Legal, funciona, é bonito. Mas a gente sabe o que a gente fez. Não tem como a gente não saber do que a gente fez, mas a gente faz com a maior humildade, com a maior caridade possível. Então a gente tem esse tipo de olhar. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Então a gente causa um desequilíbrio e isso atrapalha no sentido da questão da amizade.
E esse equilíbrio entre o débito e o crédito ele é fundamental nos relacionamentos. Então, aceitar e tomar. Qual é a diferença entre aceitar e tomar? Aceitar é benevolente. Tomar algo significa, eu o tomo assim como ele é. Esse tomar é humilde e concorda com os pais assim como eles são. Quando faço isso, também concordo comigo mesmo, assim como sou. Isso tem algo profundamente conciliatório. É como descansar. Enfim, está além de qualquer julgamento. Não é bom nem mal. Quem se vangloria dos pais tampouco os tomou. A idealização também exclui o essencial. Isso a gente vê às vezes nos casos jurídicos, quando os filhos eles se deparam e falam assim: o que meu pai ou minha mãe me deu ou me deram foi pouco, mas foi o que eles puderam te dar. Foi naquele momento que eles tinham. Ou que não seja uma questão material. Meu pai não me deu um apoio emocional quando eu era criança, porque ele estava muito ocupado no trabalho. Ou minha mãe estava ausente, foi o que ela conseguiu dar. Foi o que ela recebeu do sistema dela. Foi o que ela fez de troca com o meio externo. Então, quando a gente tem esse olhar de sem julgamento, que eu disse na constelação, a gente aceita. A gente toma para si. E isso basta, o relacionamento fica muito mais fácil. Para quem lida com direito de família, quem lida com os relacionamentos interpessoais, quando a gente traz essa sistemática e a gente olha e fala para o cliente, por exemplo, em caso de separação, olhe para os seus pais, olha para os seus filhos. Você quer que os seus filhos olhem para você da mesma forma que você está olhando para o seu pai e para a sua mãe? Qual o relacionamento que teve? O que você faz de igual, de par igual com o seu pai para com o seu filho? O que isso interfere? Você quer que seu filho te ame ou sinta o desprezo que você sente pelo seu pai ou pela sua mãe? Qual comportamento você pode mudar? São falas sistêmicas, são falas de PNL, que a gente consegue trazer uma realidade, que você consegue olhar para o seu sistema e falar: o que ele me deu, o que ele me proporcionou, basta. Sabe? Ninguém é perfeito. Então, dentro desse equilíbrio, a gente faz para os outros aquilo que a gente tem de melhor. E se o seu melhor é esse e o melhor daquele é esse, cada um carrega consigo o caminhão que tem. E isso basta, sem julgamento. O sistema familiar e as leis. Então, eu fiz uma analogia aqui referente ao sistema familiar para a gente materializar isso como se fosse uma empresa. Então, quando a gente olha dentro de uma empresa, a gente consegue ver sempre em questão da hierarquia rígida, que é a lei de ordem. A gente tem um presidente, a gente tem um diretor, a gente tem todos os funcionários, todos os quadros de carreira, enfim. Essa é a lei da ordem, a ordem que a gente respeita. A gente tem a lei do pertencimento. Qual é a lei do pertencimento? É o vínculo empregatício. Então, dentro do vínculo empregatício, a gente tem essa lei do pertencimento. Através do vínculo, você pertence à empresa. Você tem a sua mão de obra, você pertence, você se dá por aquilo. Então, você tem o seu local dentro da empresa. Se você estiver em uma empresa e eu chegar lá e eu não for funcionário, vocês vão falar: senhora, Mercado, o que você veio fazer aqui? Você não pertence. Então, esse é o pertencimento. Vocês precisam sempre colocar, a gente precisa sempre colocar quem está no nosso pertencimento ali no seu devido lugar. Porque se a gente tem um funcionário, e a gente deixa o funcionário de escanteio, por mais que seja o cargo dele, seja de liderança ou seja qualquer tipo de cargo, todo funcionário dentro da empresa, ele reflete dentro de uma engrenagem, porque se não refletisse, ele não estaria ali. Então ele tem uma função, e assim é na nossa família. A gente tem uma lei de pertencimento, a gente precisa incluir as pessoas. E dentro disso também, a gente tem a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é essa troca que existe. Eu trabalho para você e você me paga. Ou você trabalha para mim e eu te pago. A não ser que seja trabalho voluntário, a gente ganha outra coisa que também tem um equilíbrio. O Bert fala que o nosso primeiro sucesso, ele vem da mãe. Por quê? Porque é a mãe quem nos deu a vida. A mãe é quem carregou. Então a gente teve a nossa origem, a gente teve o dom e a possibilidade de viver através da mãe. Quando a gente nega a mãe, a gente nega a vida. Por quê? Como eu vou negar a minha mãe, negar a minha origem, se nesse desencadeamento de fatos, sem a vida eu não os teria? Então isso para o Bert Hellinger é o que ele traz relacionado à questão de sucesso. O sucesso é exatamente isso. O primeiro sucesso é a vida. E dentro dela
da aceitação da mãe, quando a gente toma a mãe, a gente tem a prosperidade. E a prosperidade não é só uma questão de prosperidade de quantos mil ou milhões você tem na conta, quais são os bens que você tem. A prosperidade é a respeito da felicidade em si, em ter êxito naquilo que você se disponibiliza. Uma vez também, essa mesma pessoa que me falou da brasa, me falou que, a respeito da prosperidade, para ele, o que é? Vocês devem lembrar que antigamente tinha um número circense, que um homem carregava através de um palitinho, assim, vários pratos, né? Então a gente pode colocar nesses pratos família, relacionamento amoroso, relacionamento social, esporte, trabalho, dinheiro, A prosperidade é você conseguir equilibrar tudo isso, você ter sucesso nisso, sem deixar nada quebrado. A partir do momento que você deixa sua família cair, ou seu relacionamento, ou seu trabalho, você não é próspero, porque você não conseguiu ter tudo isso. Então, qual é o seu ponto de equilíbrio? E para o Bert Hellinger, o essencial é isso. A gente aceita a mãe, a gente aceita tudo que vem junto. Esse gráfico foi o mais atualizado que eu achei no CNJ, e ele fala sobre 2014, foi publicado em 2015, ele fala referente da questão da quantidade de processos que a gente tem no Poder Judiciário. Em 2014, nós tínhamos quase 92 milhões de processos no primeiro grau. A capacidade do Poder Judiciário à época era de 27% de julgamento. Eles demorariam aí 4 anos para conseguir tomar conta daquele processo, que é o que normalmente demora o processo. Para quem advoga e acompanha, a gente sabe que aí 2, 3, 4 anos está rápido, é um adolescente aí no processo. E dentro disso, o que a gente, como operador do direito, como conciliador, mediador, constelador, advogado, pessoas que somos, podemos fazer? A gente pode tratar com as pessoas de uma forma diferente sem ser no litígio. Quando a gente tem o cenário do litígio, eu vou passar mais para frente, tem as duas partes, pelo menos, que estão brigando, litigando, e a gente tem o juiz que vem no meio, dá aquela martelada típica do tribunal e fala, é isso. Então a gente tem um sentimento de injustiça, porque nem sempre eu ganho, ou você ganha, ou a gente ganha o que a gente está buscando. Então, essa pessoa ilustre, que é o Sami Stork, ele criou o conceito em si do direito sistêmico. Ele foi picado aí também pelo mosquitinho da constelação familiar quando ele ainda era advogado. Na sequência ele passou para a magistratura como juiz e, atuando lá na Bahia, ele começou a fazer as constelações como um método alternativo para que as pessoas pudessem se compor. Não era obrigatório como audiência, era assim, sugiro uma sessão de constelação familiar. Então temos as partes aí que estão litigando. Se ambas forem, fantástico. Se uma quiser falar, juiz, eu quero, então agenda para ela e ela faz. Essas imagens eu retirei da matéria que teve do Fantástico. Então tem, se não me engano, 20 ou 25 minutos de vídeo. Se vocês quiserem, uma matéria de 2017 tem no YouTube, fácil acesso. Então o Dr. Sami, ele é pioneiro na utilização das constelações no Poder Judiciário. E uma declaração que ele fez é: a sentença ela não coloca fim, ela enxuga o gelo. As pessoas não ficam satisfeitas, o conflito continuava. Quem lida com questão de inventário, a gente sabe que a família se mata por dinheiro. E aquele lema que a gente conhece: família, até que envolva dinheiro. Morreu alguém, é nesse que pega. Quais são os valores que a família trouxe, toda aquela história. Dinheiro vai, a roda gira, a gente gasta, perde, ganha, a vida continua. Não que não deva ter valor, tem o seu valor. Mas a nossa família é a nossa base de tudo, é o nosso alicerce para qualquer coisa. E o que o Sami, o Dr. Sami, sentiu foi isso. Nas audiências que ele fazia, como advogado, como juiz, as partes às vezes voltavam brigando por uma outra questão, que é a ponta do iceberg. A gente não lidava com o iceberg em si. Então você enxuga o gelinho ali de cima, choveu, criou o processo. Então o judiciário começou a sobrecarregar. Então hoje tem a aplicação do direito sistêmico em si, com as constelações, principalmente na vara das famílias e das sucessões. Eu vou passar depois quais são as áreas que hoje a gente já se deparou. Na vara das famílias e das sucessões a gente se depara bastante com questão de guarda, pensão, partilha, adoção e conflitos familiares em geral. A guarda é
é muito interessante porque a gente pode simbolizar e colocar o representante do filho. E às vezes o filho já mais crescido, a gente pode olhar e ver como reage todo aquele contexto, né? Então às vezes a mãe quer ficar com o filho, mas o filho não quer ficar com a mãe, quer ficar com o pai. Então a gente tem esse olhar mais próximo. E o direito sistêmico é isso. O direito sistêmico é a gente poder olhar o outro, olhando por detrás dos seus ombros, da sua ancestralidade. Trazer esse carinho pelas partes. É muito triste quando a gente faz uma audiência, principalmente trabalhista, que não tem ainda, pelo menos, não vê direito sistêmico, e pela reclamada ou pelo reclamante, as pessoas eles estão se matando, não se cumprimentam e brigam. Você vê o advogado do outro lado ali querendo quase pegar o teclado que ele tem ali, tá na sua cara. Para quê? Cada um com o seu objetivo. Eu defendo os meus clientes, o meu cliente, você defende o seu, dentro do que é a lei, e dentro disso a gente vai se conciliar para ver o que é melhor para todo mundo. É uma consciência social. Não adianta buscar para o meu cliente o que é melhor para ele e tirar de alguém que precisava de alguma coisa. Então você conseguir despertar essa consciência no cliente de olhar além ao seu. E isso para mim é muito apaixonante, porque você consegue trazer um toque de humanização para as pessoas que hoje em dia enxergam prédios, dinheiro, carro só e basta, sabe? Então a gente perdeu muita coisa. E quando você olha o outro com essa empatia, sem julgamento, colocando a vestimenta do outro, dentro do direito sistêmico, você pode fazer um trabalho que você propicia uma alteração existencial para aquele contexto. A percepção foi exatamente de que o Poder Judiciário ele tinha e tem uma incapacidade de conseguir julgar, não pelas pessoas, mas pela demanda, pela sobrecarga, pelo sistema em si. Os funcionários que eles estão, na maioria das vezes, dos que eu me deparei, são extremamente competentes e dedicados, né? E tem muito processo, como vocês viram. Então, dentro de muito processo, é a mesma coisa. A gente despejar mais processo na sua mesa do que você consegue dar vazão. Chega num acúmulo que você olha, você está sobrecarregado, você está chegando, você está tirando de baixo, está fazendo. E qual é a parte essencial disso? Você está de fato resolvendo o problema ou você está resolvendo o processo? Então, o direito sistêmico ele traz essa luz do direito positivo, da humanização para as pessoas, para que elas sejam tocadas. E o que o Dr. Sami percebeu e ele constatou, não tem ainda nenhum estudo efetivo dos casos do que foi feito. Mas ele diz que, quando uma parte procura constelação, a gente tem 80% de chances de acordo. Antigamente a gente estava trabalhando sem constelação na faixa dos 57, tinha uma possibilidade de acordo. Quando ambas as partes participam e elas olham de fora aquele contexto, olham para os representantes, e dentro daquilo ali elas criam uma consciência do que aconteceu, ele diz que 100% dos casos das pessoas que participam se compõem acordo. Então é fenomenal. Você tira um processo do judiciário, você traz uma consciência existencial para a pessoa dentro do seu sistema e você faz elas se reatarem, mesmo que seja só por uma questão de respeito, dali para frente. A gente tira um fardo, consegue tirar um fardo da pessoa, é só vocês pensarem, por exemplo, assim, não precisa falar, mas todo mundo tem uma pessoa que a gente já se decepcionou, já brigou, e o quanto isso ainda fere, por mais que fale, faz décadas que eu não vejo. Mas aí na hora que você para, mentaliza, lembra da pessoa antes de dormir, nossa, mas aquela pessoa fez uma coisa tão legal comigo, e antes de acontecer aquilo, foi tão bom para isso. E você resgata e você consegue se livrar, olhar, pedir perdão, colocar no pertencimento, colocar nas leis do Bert Hellinger e seguir, você livra, é tirar um peso fantástico. Então, a parte conflitiva, ela tem um desencadeamento de ações. O curso antes de constelação que eu fiz com Mediação Brasil com a doutora Viviane Gama, ela é a doutora lá de Barcelona, ela dá curso aqui no Brasil. Ela traz, são 12 ramificações de problema. Então a gente envolve ego, questão financeira, enfim, tem 12 que ela traz. Quando a gente faz uma anamnese com o paciente cliente e a gente puxa dentro do que ele traz da sistemática do problema dele, e a gente começa a compor, a gente começa a identificar quais são de fato os pontos conflitivos. Às vezes um está brigando pela casca da maçã e o outro está brigando pela semente, mas eles não conversam, eles não se
se olham, eles não se respeitam, eles não se compõem. Eles falam, eu quero a maçã. Mas o que você quer da maçã? Aí dentro disso a gente consegue fazer, a gente consegue atender, na maioria das vezes, de um jeito que ambos pertençam ao acordo e dessa forma eles saiam positivados e equilibrados. Aqui entra o que eu falei há pouco, relacionado a quem conhece uma mesa de ação trabalhista, é isso. Tirando a ponta do T que é para cima. A gente tem o Poder Judiciário, que é o juiz, está sentadinho ali, no computador dele, o auxiliar no alto. Muitas vezes nem olha para a nossa cara quando a gente entra, mas alguns olham. Mais para baixo a gente tem de um lado a empresa, o reclamante, a empresa, o reclamante, enfim, o réu, se opondo ao outro. Então aquelas partes que estão litigando ali de frente. Eu tenho um problema com ela, eu sinto com ela, meu advogado do lado, e a gente fica assim. Tem audiências que são públicas, as de família não são. E algumas de trabalho, da trabalhista, quando não tem segredo de justiça, são públicas. Quem tiver oportunidade, vá ao fórum, entre e vá numa CIVA ou numa trabalhista. Vocês vão ver que as partes ficam assim, ó. Tem um problema com ela, meu advogado está aqui, a gente fica assim. Ou olha para o meu advogado, olha para cá, não pode pegar o celular, porque senão você toma uma bronca. E você não olha para o olhar da pessoa. E quando a gente faz um trabalho de conciliação, de mediação, é uma mesa redonda. Eu aplico uma técnica da Vivian, que ela passa todo um estudo, é isso aqui que eu uso para todo mundo, sulfite e caneta Bic, da mesma cor. Porque senão, porque a dele é preta, a minha é vermelha, a dele é azul. O que significa? Cadeira é um símbolo de hierarquia, então a gente deixa todas as cadeiras iguais. Ou o banquinho de plástico branco, ou todas as cadeiras de presidente, mas todas iguais. Porque senão, a dele é estofada, a minha não. Isso é uma questão de conciliação. E dentro da questão do Poder Judiciário, a gente tem essa falta de contato. E para quem participa de mediação, às vezes no Sejusc, a gente vê que não é tão efetivo. Às vezes a gente vê mediador que está ali falando para o cliente, você sabia que você não precisa de advogado para vir aqui? Então tem muito advogado que já fica com o pé atrás com questão do Sejusc, das mediações, porque eles dispensam a nossa atuação. E a gente paga anuidade, a gente não divide. E também, já aconteceu com um cliente minha, numa ação de despejo, a gente chegar no Sejusc, ter o réu ali, que é um inquilino que não pagou, e o mediador virar e falar assim, nossa, fulano, aqui de Jundiaí, você, uma família tão tradicional aqui de Jundiaí, que bom te ver, como está sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, está morando nesse lugar, virar para mim, para minha cliente, mas ele é um moço tão bom, uma família tão tradicional, cadê a imparcialidade da mediação? Então tem algumas coisas que são falhas. Então nosso papel é atuar ali para que haja imparcialidade, a gente traga harmonização e que as partes se respeitem, se olhem como estão em julgamento. E fica o sentimento de a decisão foi justa, porque a gente tem 3 possibilidades de julgamento. O juiz ele pode falar a ação é totalmente procedente, totalmente improcedente ou parcial. Totalmente procedente, o autor que pediu o processo, pediu os pedidos, o juiz fala total, vou dar os 5 itens que você pediu. Totalmente improcedente, você pediu 5, você não tem direito a nada, 0. E o parcialmente, dos 5 te dou uma parte. Aí fica aquela questão, ambas as partes julgam que a decisão foi justa para mim, justa para você, justa para o cenário, justa para a nossa família, ou no caso de família, foi justa para os nossos filhos. Então, quando a gente faz a questão da mediação e a gente utiliza também a constelação, a gente traz esse olhar do que é justo, do que é o essencial para cada um ali. Aqui essa imagem que eu falei para vocês bem aí quanto à questão do iceberg. Normalmente o processo ele é o ponto do conflito. E a gente tem outras partes ali, abaixo do iceberg, que é a raiz, que é aquela parte oculta. A gente tem que esmiuçar, a gente tem que entender. Quem tem prática de terapia, psicologia ou dispõe desse recurso no seu ambiente, é fantástico que você consegue entender o que está pegando. Mas se não, você muitas vezes briga e às vezes o processo anda 2 anos, o cliente te procura por um novo problema e um vínculo. E quem atua no direito de família vai concordar comigo numa questão. Às vezes as partes elas estão conflitando não pelo ponto, mas pelo simples
desprazer ou pela ligação que elas têm pelo aquele conflito. Então a gente tem uma questão, que é o nosso relacionamento. Mas eu não vou resolver aquela questão porque enquanto eu tiver aquele conflito eu vou ter um contato com você. Eu não vou me libertar, tirar essa vestimenta desse relacionamento. Então eu tenho aquele ponto, a gente resolve aquele ponto. Ah, mas é consensual, mas e aquele negócio ali? E vai mudar alguma característica. Então você tem que buscar ferramentas e conseguir entender qual é o link que tem daquela família, daquelas pessoas, daquela situação. Porque é no link que a gente tem que atuar. É naquele emaranhado sistêmico, é naquela aliança, naqueles pactos que as pessoas fazem. Porque daí o conflito que tem na ponta, que a louça suja na pia, a gente põe na máquina, resolve. E atualmente quais são as áreas do direito sistêmico, quais são as áreas do direito que a gente utiliza o direito sistêmico, que a gente pode utilizar as constelações. Então a gente utiliza bastante, que foi o pioneiro aí, no direito das famílias, de família de sucessão, nos conflitos de relacionamento entre as partes de forma civil, em geral, é possível a gente utilizar na vara da infância. O que existe na vara da infância também é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é feito um resgate com aquele agressor ou com aquele indiciado, enfim, não sei muitos termos de direito penal na minha área. E dentro disso a gente faz a justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? O causídico ali, olhar para a vítima e no sentimento de perdão e reparação, ele faz um movimento para restabelecer a confiança e amenizar o trauma do que aquela pessoa sofreu. Isso não inibe o Poder Judiciário da aplicação da pena. O Poder Judiciário aplica a pena normalmente, não tira ninguém, não é excludente de pena, fazer isso, não é nada. Continua normalmente o processo, mas você reata aquele relacionamento entre as pessoas. Uma professora me contou uma vez, a minha professora que me fez a formação de constelação é carioca, e ela atua no SUS lá do Rio de Janeiro, e ela disse que num certo momento ela teve conhecimento que um menor infrator, ele pegou o carro naqueles sequestros rápidos, o filho dela bebê estava na casinha de trás, o cara saiu com o carro, e depois disso ela desesperada, acharam o carro e conseguiram pegar a criança. Só que aquela mãe, naqueles minutos de angústia, criou um trauma nela irreparável. Quando o menor ele foi repreendido, a família dele tinha o hábito de fazer, não lembro se era crochê ou tricô, eu sempre confundo. E ele fez um enxoval para aquela mãe, para aquele bebê, se redimindo, pedindo desculpa e perdão. Então é uma coisa muito bonita, porque você se depara numa coisa que ele fez com a mão, como pedido de perdão. A mãe tomou aquilo para si, ele teve a pena dele, foi recolhido à Fundação Casa e a vida de ambos continuaram, mesmo que eles não tivessem um elo depois. Mas olha a sensação, alguém te causou um dano e a pessoa vem e fala, olha, perdão, me desculpa, eu te entrego, fiz isso para você. Então a justiça restaurativa traz isso, já a constelação familiar ela ajuda nesse movimento. E os conflitos e disputas em gerais. Então a gente tem disputa, pode ser por um cachorro numa separação, por qualquer coisa. A gente pode utilizar, e a gente pode utilizar isso no nosso modo de agir. A gente não precisa estar no escritório, numa clínica, no tribunal, num salão, aqui. A gente pode levar isso como uma conduta de ser, levar o direito sistêmico, um direito positivo, um olhar sistêmico para tudo, sabe? Ser menos conflitivo, refletir, trazer para as pessoas essa questão pacífica de ser, de trazer essa consciência. E isso a gente consegue transformar onde a gente vive e transformar as pessoas que ali estão. Porque a gente consegue transformar aquela realidade que a gente tem, percepção da realidade externa. Quando a gente tem o Einstein fala isso, quando a gente tem um conhecimento novo, a nossa mente expande de uma forma que jamais a gente vai voltar naquele estágio. Antes da gente entrar aqui, antes de entrar aqui, falando tudo isso para vocês, e vocês tendo essa troca comigo, não tem como vocês saírem daqui e esquecer tudo que eu falei. Tudo, alguma parte tudo bem, mas tem alguma coisa que tocou e fica, então a nossa mente não volta. Deixo para vocês uma frase do Jung que eu gosto muito, amo, idolato, que independente da ferramenta que vocês carreguem, dos livros que vocês carreguem, do mecanismo que
vocês têm, é um conhecimento que vocês têm. Quando vocês estiverem diante de uma alma, seja apenas uma outra alma. E a constelação familiar, ela traz isso. Esse olhar simplista, do essencial basta, com respeito à ancestralidade, respeito a você como pessoa, sem julgamento, e é o que é e é o que importa. Quem precisar, tem os meus registros aí, eu coloquei as 2 páginas que eu tenho no Face, tanto do escritório quanto do Instituto. No Instituto, é um grupo de pessoas, de terapeutas, que a gente faz tanto questão de constelação, aromaterapia, reiki, deixa, barras, aurico, várias coisas que a gente faz com o intuito sempre de ajudar as pessoas. Então é um trabalho que a gente desenvolve com muito amor. A gente doa o que a gente tem de melhor. Ninguém que está ali é Buda, Jesus, não é nenhuma alma que já sabe tudo. A gente sempre aprende. E a gente tem os nossos problemas, claro, nossos problemas familiares, pessoais, relacionamento de trabalho. E é através desses problemas que a gente consegue se moldar e também trazer para os nossos pacientes e clientes que nos procura uma forma melhor de sequenciar a vida de uma forma muito mais leve nesse mundo corrido e massacrante que a gente encara. Obrigado. Eu vou sortear 3 constelações para vocês, conforme a lista de chamada dessa. E alguém vai falar tudo, você vai controlar. E daí, se vocês quiserem, não tem prazo. Eu acho que a constelação é um momento de quero constelar, estou pronto, tenho uma questão, quero amanhã, quero semana que vem, quero ano que vem. Tem os meus contatos, ali tem o meu folder também, que fala no meu papelzinho, que fala, tem os meus telefones. Para quem precisar, tem os contatos ali. Então, se você for sorteado, me manda uma mensagem hoje no WhatsApp falando que fui sorteado, errei. E a gente marca quando você quiser, sem pressa, pode ser individual, pode ser em grupo. Normalmente eu faço de final de semana. Ou por Skype. Fala o nome.